Eu saúdo a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor, os alunos da ETAD, bem-vindos. Você que é inscrito neste canal, esse Sala do Banquete, é bem-vindo também. E você deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe, para que a bênção de Deus alcance tantas outras pessoas. Nós estamos diante da última lição, a lição número 10, os eventos finais, que abrange do Apocalipse capítulo 17 ao capítulo 22. E esta lição ela tem aqui o seu esboço, ela está compartilhada em 6 textos, que o primeiro fala sobre a Babilônia religiosa, o segundo a Babilônia comercial, o terceiro é o milênio juízo do grande trono branco, e o quarto é o eterno e perfeito estado, o quinto é o sumário geral dos eventos escatológicos, dando continuidade no sexto. Isso é de suma importância a gente entender estas coisas. Eu quero acrescentar que é um estudo sistemático, não é um estudo assim expositivo, porque o tempo não comporta, visto que a gente vai ter daqui para frente muita coisa a ser comentada se fosse de uma forma expositiva, mas que é sistemática para que o aluno se adeque e entenda realmente a palavra de Deus. Você pode abrir o seu manual, se você não é aluno da ETAD, pode abrir sua Bíblia e acompanhar. E você pode ser muito abençoado. O texto primeiro, nós temos como objetivo desta lição é identificar o significado desta grande meretriz de Apocalipse 17, da besta na qual ela está montada. Explicar de que trata a Babilônia do Apocalipse 18, que Babilônia é essa? No terceiro texto, dizer quem será julgado no grande trono branco. E no quarto texto, explicar o que significa termo. Passaram na expressão, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. No quinto texto, citar 2 eventos escatológicos que terão lugar no futuro de acordo com o texto 5. E no texto 6, que é a continuidade, mencionar 3 eventos escatológicos que terão lugar no futuro, de acordo com o texto 6. Então, abra o seu manual, a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, nós vamos discorrer dentro do propósito desta aula. O primeiro texto fala sobre a Babilônia religiosa. E veja que o objetivo é identificar o significado dessa grande meretriz, desse capítulo, e da besta na qual ela está montada. E no versículo 1 diz, e veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, que está assentada sobre muitas águas. Então isso é muito importante quando a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada, principalmente o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico que fala sobre o futuro das nações. Quando se refere aqui da grande meretriz, que tem uma versão que chama prostituta, que isso é relativo à prostituição espiritual, que na Bíblia é tido como uma falsa religião, então, porque isso significa a infidelidade contra Deus. Sempre a Bíblia Sagrada ela trata as pessoas infiéis como que se prostituem contra o Senhor. Então ela está sentada sobre muitas águas. Então nós vamos ver no versículo 15 o significado dessas águas. Tá? Então diz aqui, no versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra. Isso aqui indica claramente o movimento religioso que se estenderá por todo o mundo, porque a frase aqui ela é enfática quando ela diz os que habitam na terra, ou seja, não vai haver espaço nenhum que vai ficar ileso ou afastado desta possibilidade. Então isso aí é muito importante. Trata não apenas dos reis,
mas também dos grandes, mas dos demais habitantes da terra. Então, esse, vamos dizer assim, esse domínio da besta se estenderá a todos os habitantes da terra, do mundo de então, quando estiver acontecendo. E João diz: vi uma mulher, está no versículo 3. Ele, na visão, ele teve uma visão de uma meretriz, que indica um falso sistema religioso, como nós já falamos, montado numa besta, ou seja, um falso sistema político. Então, nós, hoje no mundo, estamos vivendo em meio a tanta falsidade, tanta falsificação, que até no âmbito religioso, poucas pessoas escapam dessa falsificação. Por isso é preciso saber o que estamos estudando, lendo, ouvindo, aprendendo, até que culto nós estamos fazendo ou participando. Então isso é muito importante para que a gente possa entender a palavra de Deus como ela é. Então veja bem que fala aqui que trata-se da confederação de nações que está sob o governo do anticristo. Ele vai governar uma confederação de nações. E nesse tempo a falsa igreja conduz a besta, mas depois essa se virará contra aquela e a destruirá, como nós vamos ver no versículo 16. Então preste bem atenção, o anticristo ele vai governar esta confederação e depois a igreja falsa conduz a besta, mas depois a besta se voltará contra a igreja falsa. Então preste bem atenção como é que diz aqui. A besta fará isso para que possa implantar uma nova religião. Então a igreja falsa que vinha com sistemas, que são os desviados que ficaram tal, e não deram a sua vida na grande tribulação, agora não satisfaz mais o desejo da besta. Ela vai agora matar, ela vai agora extinguir e ela vai levantar outra religião falsa. Vai haver uma perseguição em massa. Então, veja bem que ele diz assim: a adoração a si própria. Antes não era. Na segunda metade da grande tribulação, quer dizer, depois dos 3 anos e meio, a metade da última semana, que é a 70ª semana de Daniel. Então, o falso profeta, ele cuidará disso, tornando uma adoração compulsória, ou seja, obrigatória. O camarada ou adora. Antes não. Quando Jesus voltou, cada um tinha a sua religião, fazia os seus movimentos, como hoje fazem. Cada igreja tem o seu quilate de adoração e é um prato cheio para o anticristo. Mas quando terminar a metade da grande tribulação, que iniciar a segunda, aí ela vai ser uma adoração obrigatória à própria besta. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério. A palavra mistério, que está associada aqui a esta mulher tipificada como uma meretriz, identifica os ritos religiosos, os mistérios das falsas religiões, como a magia, o ocultismo, iniciação de todos os gêneros, ou seja, o atual movimento religioso filosófico mundial, denominado a Nova Era, tá? Está enquadrado aqui. Então, volta a dizer que tudo está preparado para a proliferação, ou seja, a manifestação do anticristo quando ele chegar. Não vai ter muita dificuldade, porque hoje você tem movimento para tudo e para todos. Você entra em certas igrejas, você acha que ou é cética ou é bagunçada. Essa que é a verdade. E o verdadeiro Pentecoste, ele tem equilíbrio. Não é esse vandalismo que a gente vê em nome do Pentecoste. Não, isso aí que a gente vê nos últimos dias chama-se banalização daquilo que é sagrado. Então, na grande tribulação, eles vão ter direito ainda, ou seja, a oportunidade de exibir a sua crença e o seu religioso. A Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, no versículo 5, é associada à mulher porque indica que a religião que vai predominar durante a grande tribulação será o espiritismo, sobre as mais variadas manifestações,
de ocultismo e de suas formas. Observa-se aqui os indícios disso por toda parte. Como Jeremias fala que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, ou seja, um instrumento de punição ao povo. E sempre foi. Você viu que Deus preparou Babilônia para levar Judá. Judá ficou exilado lá, foi lapidado da idolatria, e agora cumpre-se aqui em Apocalipse como um instrumento. Diz aqui que o qual embriagava a toda a terra do seu vinho, beber as nações, e por isso enlouqueceram. Nós observamos aqui que a Babilônia tem sido a mãe dos falsos sistemas religiosos. Tudo que é falso veio da Babilônia. A história conta aqui, desde quando fala sobre Semíramis, que no primitivo reino de Babel, de onde surgiu Babilônia, que era casado com um grande caçador, né? que tentou construir a Torre de Babel. Então, ele foi o primeiro ditador da história. Ele também liderou o povo no primeiro ato religioso falso, a idolatria de criar um império, que foi a construção da Torre de Babel, cujo único objetivo, igual aos outros, era a idolatria. Era o antropocentrismo, o homem no meio da situação de todas as coisas. Por isso, hoje, as falsas religiões estão no auge a caminho do anticristo, ocupando-se das práticas ocultas, como magia negra, sessões espírita, contato com demônios, milagres e feitiçaria, astrologia e toda sorte de abominações. Infelizmente, nós observamos isso em meio evangélico, que se diz evangélico. É chamado a modernidade pentecostal. Então, devemos ter muito cuidado. Ou é formal ou é banalizado. Então, devemos ter o equilíbrio. As 7 cabeças da besta, está no versículo 9 e 10, refere a 7 reis. Nós já vimos isso no versículo 3. Então, o significado do símbolo da besta de 7 cabeças e 10 chifres são, nós observamos no versículo 3. As 7 cabeças figuram 7 montes e também 7 reis ou reinos, está no versículo 9 e 10, que muitos comentaristas da Bíblia falam sobre Roma. Roma está em cima da colina itálica. Então, se observa muito isso, que lá fala colina, aqui fala em montes, que ela está situada. Então diz assim, que ainda hoje é visto disfarçadamente na liturgia da igreja romana como o culto idolátrico de Babilônia. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. Isso é fantástico. Como? Ele diz, e quando chegar, tem que durar pouco. Os reinos que já caíram, estão descritos aqui, é o Egito, a Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe, é o Império Romano, no tempo de João. João falou que era o Império Romano. E outro que ainda não é vindo, trata-se do Império Romano ao ser ressuscitado nos últimos dias. Então, desse 7º reino, levantar-se-á o anticristo, reino que consistirá uma liga de 10 nações, como vimos. Então, o Império Romano no tempo de João estava, mas no final ele vai ressurgir para que possa cumprir a palavra de Deus. Então, Daniel 7:24 diz que 7 reis se levantarão daquele mesmo reino. Mostra que é uma forma daquele antigo império. É claro que não poderá ser o mesmo, tá? Porque é aquele que era regido por um único soberano, e aqui será por 10 governantes, que formarão a confederação durante a grande tribulação. Então, dizemos confederação porque num pé os dedos são ligados. Com a formação de 10 estados, está pronto o palco para a formação do reino do anticristo, o 8º rei, versículo 11. A área geológica desses reinos é a mesma do antigo Império Romano, isto é, parte da Europa, Ásia e África. Nós temos um mapazinho aqui no seu manual, que você observa mais ou menos, mas você pode ver
na internet, que você vê com a visualização melhor. Quando fala a besta no versículo 11, é o anticristo, é o oitavo rei, o reino mundial. Veja como se encaixa direitinho. Esse reino, ele vai emergir do anterior. O versículo fala isso. Quer dizer, em outras palavras, quando o anticristo assumir o controle dos 10 países, esse será o oitavo reino. É simples. Então, a revelação idêntica de Deus concedeu a Daniel, que se encontra no capítulo 7, versículo 4 do seu livro, 24 do seu livro. Então, o anticristo assumirá o controle dos 10 países existentes, de 2 elementos se constituirão seu estratagema. Aí nós vamos observar agora. Primeiro, letra A, guerra contra os países. Veja que se encaixa o que Daniel falou. B, consentimento dessas nações. Então, tem esse um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. O comentarista diz aqui que talvez inicialmente o anticristo faça pacto de não agressão a esses países. Paliativo, o acordo. Os muitos da aliança citada por Daniel, em 9:27, pode se referir além de Israel. Então, a diferença entre o sétimo e o oitavo reino seja a seguinte: o sétimo ser constituído de países independentes, mas confederados, ou seja, fazendo parte da União Europeia. E o oitavo composto pelos mesmos países, porém sob o governo do anticristo. É uma visão do nosso comentarista, saudoso pastor Antônio Gilberto, que dá uma declaração assim, digo, maravilhosa. A mulher, no versículo 6, nós já vimos que a falsa igreja mundial, com sua religião, isso é que é fantástico, liberal, pode tudo, atraente, sincretista, que guindará o anticristo ao poder sobre os 10 países nos primeiros anos, 3 anos e meio. Então, presta atenção que é uma religião liberal, que pode tudo. Não tem problema, você não sabe se é um culto, se você não sabe se é um cristão, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, quando os 10 países passarem para o domínio do anticristo, formando seu reino no início dos últimos 3 anos e meio, eles, juntamente com a besta, destruirão a igreja falsa para que a nova forma de culto tenha lugar a da besta. Então, aquilo que era tudo conveniente às pessoas, agora não, é conveniente à besta. Há 2 características implícitas no símbolo da mulher no versículo 18. Um sistema religioso, claro, e uma cidade onde o falso sistema religioso terá sua sede. Então, nós vimos aí a Babilônia do capítulo 7, uma Babilônia religiosa. O texto 2 fala a Babilônia comercial e o juízo nos céus. Está no capítulo 18 e 19. Então, a reconstrução e queda da grande Babilônia. O capítulo 18 deste livro trata de uma cidade literal. Lá era religiosa, aqui é literal. Que será a capital do reino do anticristo antes de ocupar Jerusalém. Trata-se de uma cidade literal, pois em Apocalipse 16 e 19, ela é citada em conjunto com outras cidades literais. Então, presta atenção, elas podem serem construídas na área antiga da cidade de Babilônia, nas margens do rio Eufrates. Nós não sabemos a localidade. Tudo indica que será uma cidade importantíssima, um notável centro político, comercial, religioso nos últimos dias. É o que revela este capítulo. Então nós observamos que tudo gira em torno da política e religião. Por isso a mistura sincretista, ela tem tomado conta da sociedade. Em 1971, foi publicado nos jornais dos Estados Unidos a notícia de que a cidade de Babilônia iria ser reconstruída pelo governo do Iraque. Os irmãos sabem e conhecem o que aconteceu em toda a história quando o Saddam Hussein
Ultimamente ele queria reconstruir e terminou sendo um desvario, foi enforcado e tal, e perdeu a sua vida. Então, o comentarista ele colocou aqui sobre, ele diz aqui que tratava-se de um plano de longo prazo, incluía hotéis, restaurantes, museus, etc., mas não conseguiu fazer porque eles visavam um ponto turístico mundial. Aí no segundo parágrafo ele fala, há uma grande diferença entre a Babilônia do capítulo 18 e do 17. A do 17 é destruída pelos homens. A do 18, ela é destruída por Deus mediante a terremoto e fogo. Então é preciso entender a religião do capítulo 17 da Babilônia religiosa e aqui do 18. Quando os comentaristas modernos dizem que, quando ele fala sobre os santos que se salvarão e tal, e atribui à igreja, não, a igreja não vai estar mais aqui. Não. A igreja que vai estar aqui é a igreja falsa, a igreja que ficou, a igreja que pereceu e está passando por essas catástrofes todas, que é a igreja que não é a noiva de Cristo. Então a Bíblia ela é clara e enfática. Observamos aqui que diz, o texto, no terceiro parágrafo, mostra a cidade como sendo um centro de demonismo. Ave imunda, então, significa referência a demônios. E hoje os demônios não atuam no mundo com muita frequência, porque o Espírito Santo está aqui e aqui está a noiva de Cristo e jamais Cristo irá permitir essas catástrofes acontecer. Os versículos 11 e 18 retratam a cidade de Babilônia, reconstruída como um colossal centro comercial e financeiro. Atualmente, as coisas até certo ponto se encaminham para isso. Os povos árabes do Oriente Médio, do dia para a noite, tornaram-se principais banqueiros, a produção de petróleo. Hoje se fala, hoje o ponto turístico hoje do mundo é Dubai, aquela região árabe ali, aonde eu me lembro que na Guerra do Golfo, quando o pessoal do Iraque invadiram, os soldados invadiram o Kuwait, ficaram observando que tinha torneira de ouros, eles ficaram admirados, porque mesmo o Iraque, estando lá no meio do petróleo, via tanta corrupção, eles se admiraram do crescimento gigantesco de riqueza do Kuwait. Então, eles queriam fazer tudo para que Babilônia fosse realmente voltar a renascer, mas a promessa de Deus, a profecia que quem tentasse levantar a Babilônia não conseguiria e sofreria punição. Então, no versículo 19, nós observamos aqui essa cidade com todo o seu império sucumbirá de vez repentinamente. É no versículo 19. Mais uma vez, a Escritura menciona a feitiçaria de Babilônia. Fica bem claro que a capital do anticristo será permeada pelo espiritismo. Por toda parte, a escalada preparatória do demonismo está ocorrendo perante os nossos olhos de forma flagrante e lisonjeira. Então, vivemos num mundo pré-tribulacional, podemos dizer, em que o anticristo, quando ele chegar, não enfrentará muita dificuldade para conduzir o seu povo, aqueles que ficaram. Aí fala aqui no capítulo 19, a volta de Jesus em glória. É o avesso ou o contrário do capítulo 6, quando os grandes, entre aspas, comentaristas falam que o capítulo 6 é o crescimento do evangelho, a vitória, que o cavaleiro lá é Cristo. Não, que foi Cristo quem abriu os selos. Agora aqui é Cristo Jesus. Antes de Jesus aparecer em glória e poder, ele é permitido ver a igreja do seu lado, na glória. No capítulo, nós vimos no capítulo 4, João estando no céu, representando ou tipificando a igreja arrebatada. Então veja bem que uma inumerável multidão regozija-se no céu,
juntamente com os 24 anciões e os seres viventes. Eles intercalam 4 grandes aleluia no seu cântico, que é no versículo 1 ao versículo 9, quando trata-se já aqui no versículo 7, as bodas do Cordeiro. É um evento que dar-se-á lá no céu após o arrebatamento da igreja. Porque a igreja vai ser arrebatada, ela vai parar nos ares e receber os seus galardões, chamado Tribunal de Cristo, e de lá, depois da segunda parte da grande tribulação, ela ingressará para as bodas do Cordeiro, e disse aqui que esse encontro durará para sempre, da igreja com o seu Senhor. Então, naquele momento, o mesmo Jesus, quando ele fala aqui que as bodas do Cordeiro, esta ceia ocorrerá no céu, após a boda do Cordeiro. Ela é diferenciada da grande ceia de Deus, mencionada no capítulo 17. As bodas do Cordeiro terá lugar nos céus, ao passo que a grande ceia de Deus terá lugar na terra, sendo dos fatos totalmente diferentes quanto à sua natureza. Então não podemos misturar. Lá nos céus vai ser as bodas do Cordeiro, por isso Jesus falou: não beberei do fruto da vide até que beba novo comigo no reino de meu Pai. E nós vamos estar lá com o Senhor, lá fazendo a sua vontade e glorificando o seu santo nome. A volta do rei, aí João diz que viu o céu aberto. Então, antes dele aparecer, todo o globo verá o sinal da sua vinda. Então preste bem atenção que no arrebatamento vai ser um rapto secreto, que o mundo não vai ver. Agora, na grande tribulação, ou seja, no final da grande tribulação, todo olho vai ver, quando ele vai descer sobre o monte das oliveiras. Por esta razão, João diz que saía da sua boca uma espada afiada. É a palavra. Ele vem para reger, para colocar, para punir, para vingar e libertar Israel da mão do anticristo. Carne multiplicada, versículo 18, o desfecho, quando Cristo voltar para derramar a sua ira. O Armagedon, a visão antecipada deste local, está em 16, 19. Aqui é o fato real. Lá mostrava, aqui é real. Milhões serão aniquilados por pragas. Zacarias fala isso. E outros milhões se atacarão e morrerão e matar-se-ão uns aos outros. Os primeiros ocupantes do lago de fogo, isso aqui é muito importante, são o anticristo e o falso profeta. Eles são homens, pois como tal são tratados aqui. Assim virá com poder e grande glória o Filho do Homem, e também chamado o Filho de Davi. É o cumprimento das promessas divinas, como vemos em 2 Samuel 7,16. Então presta atenção, esses dois elementos, o anticristo e o falso profeta, eles não vão ter direito a julgamento, serão jogados diretamente no lago de fogo. Então, quem não quiser participar do lago de fogo, é melhor buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, que Deus assim continue abençoando e que a gente possa realmente estar livre desta condenação eterna. O texto 3 fala sobre o milênio e o juízo do grande trono branco. Quando fala sobre o milênio, é o reino maravilhoso de Jesus por 1000 anos, quando ele vai governar com justiça e com equidade. Então, o milênio 6 vezes fala sobre isso, que refere-se a 1000 anos. Então, o objetivo aqui do milênio, primeiro ele diz aqui, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos. Jesus vai descer, vai mandar o arcanjo prenda por 1000 anos. Depois, no segundo parágrafo, o comentarista diz, pessoas a que culpa Satanás por toda a sua má situação e seus problemas pessoais, ou então culpam Deus por permitir Satanás existir. Durante o milênio ele vai ser preso, mas ele no final vai soltar e vai provar que mesmo o povo, diante de toda a bonança de Deus, ainda encontrará lugar
de amargura, de maldade dos seus corações, e quando Satanás for solto, vão se rebelar contra Deus. Então ele vai ser solto por um pouco de tempo, mas como ele é um ser incorrigível, ele não vai se domar naquilo que Deus quer que ele seja. Então, fala a primeira ressurreição. É uma expressão que significa que a ressurreição esteja começando agora, mas que está terminando. Aqui é o término da primeira ressurreição, porque o último grupo de salvos da primeira ressurreição são os mártires da grande tribulação. Porque a primeira ressurreição começou quando Cristo ressuscitou, tido como a primícia dos que dormem. E então concluirá aqui neste momento. Gog e Magog são os povos do milênio rebelado contra Deus. O povo que estava lá. Ele lançou um furioso ataque contra o santo daquele tempo. A expressão aqui nada tem a ver com Gog e Magog de Ezequiel. Não deve, os grandes comentaristas hoje fazem uma confusão. Não, é separado. Nós já vimos isso no estudo anterior. Tá? Estudando Daniel e Apocalipse do início, a gente viu que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O juiz do grande trono branco diz aqui que é chamado devido o versículo 11, as palavras, um grande trono branco. A Bíblia trata de muito juízo e de uma maneira de identificar este que estamos tratando é através deste versículo. É o juízo dos ímpios mortos desde Adão até aquele momento, que aguarda a ressurreição para a vergonha eterna, como Jesus falou lá no Evangelho de João. Uns para glória e outros para vergonha eterna. Então, veja bem que ele fala aqui nesse parágrafo ainda, que a vida será extremamente ou extensamente prolongada durante o milênio, porque no milênio as enfermidades vão ser banidas mais ou menos 80%, não vai ter armamento de guerra, um jovem que morrer com 100 anos é tido como um amaldiçoado. Isaías descreve isso, Miqueias também, que o tempo não dá para a gente contar expositivamente. Mas o milênio será um reino próspero, onde Cristo reinará para um tempo de 1000 anos com o povo. Quando nós vimos aqui agora, entre aspas, que vi também mortos grandes e pequenos, aqui no original tem a ver com a importância, posição, prestígio e não tamanho nem idade. Ou seja, grandes e pequenos são os homens de altas posições e também aqueles que não têm muito prestígio, ou seja, seu nome não é visto nos outdoor da vida, e serão julgados aqui também. Deu o mar aos mortos que nele estavam, e nós sabemos que há inúmeras pessoas que sumiram no mar, perderam-se, mas naquele dia o mar vai ter que dar conta dos ímpios que estão lá mergulhados vamos dizer assim, no subsolo das águas, nas profundezas das águas. Então, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Além é Hades no original. Aqui ele fala sobre a tradução brasileira, fala em Hades. Então, como ele vai dar conta desses mortos? Eles estão lá e eles ressurgirão, aparecerão diante do trono branco, serão julgados e ali terá a sua condenação sentenciada para sempre. Por isso ele diz, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse julgamento aqui não é coletivo, ele é individual. Mas uma coisa importante, não haverá injustiça. Primeiro porque o juiz é justo e perfeito, né? E segundo porque o julgamento será conforme a obra de cada um. E naquele dia ninguém pode dizer eu não fiz, eu não vi e eu não sei. Naquele dia todos serão condenados diante de Deus pelas suas obras. Então que Deus abençoe, que Deus ajude e que você possa realmente absorver todas as coisas que nós lemos aqui no seu livro. É um livro autodidático, não é um livro de difícil entendimento, só é estudar.
E se o aluno tem dúvida, entre em contato comigo tanto no comentário que quiser fazer, ou no telefone, ou no grupo da ETAD que nós temos. E eu te convido, você que não é aluno da ETAD, se matricular e você ser um estudante da ETAD, aprender a palavra de Deus como ela é. Tá? A ETAD se preocupa em disseminar a palavra de Deus como ela é. E não apenas dar um curso teológico com fins lucrativos. Não. Ela tem que preparar obreiros para a seara do mestre, que eles sejam leigos ou não. Esse preparo ele é fundamental. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar. E nós vamos para as últimas aulas, terminando esta lição de número 10. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus. Te aguardo na próxima lição.